Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. É com uma imensa satisfação que mais uma vez estamos juntos para continuar com as nossas reflexões. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido Jesus, mais uma vez lhe agradecemos por podermos ter acesso a essa doutrina de amor que nos acalenta o coração e nos traz tanta esperança. Que os momentos atuais sejam um fortalecimento aos convites da fé e à prática do bem, para que possamos sempre mais dar de nós mesmos, tornar a vida daqueles que nos cercam melhor e mais feliz, que possamos ser o ponto de luz que leva paz aos corações que nos rodeiam. Amado Mestre Jesus, pedimos-lhes, ó Pai, que tenhamos cada vez mais os sentimentos e os pensamentos fortalecidos, para que assim consigamos manter as nossas atitudes coerentes com a verdade evangélica e alinhadas ao bem universal. Que as dificuldades do outro, as agulhadas do dia a dia, não sejam mais elementos que vão trazer a cada um de nós a sensação de desânimo e a vontade de desistir, mas que o contato com as mazelas do mundo seja um grande convite para que possamos servir mais e mais, levando aos corações que estão desanimados, desacreditados, levando aos corações que ainda acreditam no interesse próprio e no uso da violência, uma oportunidade nova, um caminho novo e principalmente por meio do nosso exemplo de conduta que nós possamos mostrar a todos que é possível ser feliz desde que estejamos alinhados ao Evangelho de Jesus. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, que assim seja. Muito bom dia a todos. Com uma imensa alegria nessa manhã de sábado, iremos iniciar a leitura do Evangelho em seu capítulo 9, item 7, segundo parágrafo. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Nós confundimos paciência com atitude comportamental da tolerância. Só que são duas questões bastante diferentes. A tolerância, ela está no campo do autocontrole, eu gerencio as minhas atitudes. Não é porque eu sou tolerante que eu sou paciente, porque eu posso ter como controlar as minhas ações por meio do verniz social das boas aparências, eu ser uma pessoa educada, demonstrar ser tolerante, mas dentro de mim alimentar inúmeros sentimentos difíceis, estar irritado, estar contrariado. A paciência, ela está no campo dos sentimentos. E nós podemos entender que a tolerância está no campo das atitudes e do comportamento. É como se tivéssemos uma bexiga, um balão de festa.
Cada situação difícil que vá acontecendo no trabalho, na família, nas convivências diárias, é como se essa bexiga fosse enchendo e vai aumentando a pressão, mas ela tem uma certa resistência e não estoura. Até que num dado momento, de tanto encher a bexiga, no momento ela vai estourar. Quando ela estoura, normalmente nós falamos: perdi a paciência, fulano me tirou do sério. Vamos fazer uma análise um pouco mais profunda dessa alegoria que nós usamos. No decorrer do dia a dia, nós já descobrimos que ser tolerante, ter uma conduta adequada, estabelecer recursos para controle emocional e não agirmos de maneira impulsiva, nós já descobrimos que isso é extremamente benéfico, seja para a saúde, seja para os relacionamentos pessoais, seja até mesmo no campo do trabalho para se alcançar algum sucesso, para se ser benquisto. As diversas ciências materiais, inclusive, já nos mostram os benefícios comprovados do controle emocional. Mas nós ficamos focados só nisso. E aí, diante dessas situações, qual é o nosso movimento? Nós começamos a trabalhar uma maneira de engrossar a película dessa bexiga de festa. Se é uma película bem fininha de látex e pode explodir com uma carga X, nós passamos a trabalhar para que ela fique cada vez mais resistente. E esse começa a ser o nosso foco, engrossar essa camada, engrossar, para que ela suporte cada vez mais pressão. Mas pensem junto comigo. Pode até ser que ela não estoure porque ela está ficando bem grossa, uma camada de borracha grossa, e vai suportar quantidades enormes de pressão. Mas eu continuo com o ar dentro da bexiga. Eu continuo com esse tormento interno dentro de mim, com essa pressão, com essa aflição. Ela pode não emergir para o exterior em atitudes, mas dentro de mim está essa grande pressão. E essa pressão é que abre caminho para que a gente possa falar sobre a tolerância, sobre a paciência. Porque a paciência é justamente quando eu consigo tirar essa pressão de dentro da bexiga. É um outro olhar. A bexiga, ela nem infla. E quando infla, ela infla pouco. Porque eu não construo dentro de mim essas irritações, essas mágoas, essas contrariedades, esses dissabores. Porque por mais que eu fortaleça essa camada, por mais que eu me esforce em controlar ao máximo as minhas atitudes, se eu não desenvolver a paciência, não há o que a gente faça um dia, independente do fortalecimento dessa camada exterior, do verniz social dos comportamentos, um dia essa bexiga vai explodir. Não tem como. Porque a pressão vai se tornando muito grande, não há o que a gente faça, um dia vai explodir. Basta a gente olhar no dia a dia, quando nós olhamos esses compostos embalados sob pressão, eles precisam de uma estrutura exterior extremamente pesada e resistente. Basta a gente pegar o peso de um extintor de incêndio, por exemplo, de gás carbônico. Para sustentar aquele gás sob pressão, é preciso de uma camada de aço bastante grossa. E aí, quanto mais nós focamos nessa linha de ação de fortalecer o exterior das atitudes, mais a vida vai ficando densa, pesada, difícil,
Parece que nós estamos controlados e a gente chega até a falar ou comentar do outro. Olha como fulano é paciente. Será? Porque a paciência está ligado com aquilo que nós sentimos e não necessariamente com aquilo que fazemos. Porque nem sempre, e podemos até ir mais além e dizer que quase sempre, o que fazemos não tem raízes sólidas nos nossos sentimentos. São atitudes desconectadas dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos reais. Por isso, nós precisamos ter bem claro que não há o que façamos. Invariavelmente, um dia, se continuarmos nesse caminho de fortalecer só o exterior, um dia essa estrutura vai explodir. E quando explodir, nós vamos colocar a culpa no outro. Nós vamos dizer: fulano me tirou do sério. Nós vamos dizer que aquela situação que promoveu aquilo, que foram os fatores externos que aumentaram tanto a pressão que a minha estrutura não suportou. Não deixa de ser verdade, porque eu estabeleci uma estrutura até um certo nível de resistência, mas ela não foi suficiente para sustentar essa pressão nova que se estabeleceu em mim. E aí nós temos essa explosão e ela causa muitos danos. O convite de Jesus é que a gente consiga se estabelecer de tal maneira, e existe uma forma para, que não importa a pressão externa, eu nunca mais vou explodir. Olha que convite profundo. Essa é a proposta de Jesus. Nunca mais explodir, a despeito de qual pressão seja. E aí é que nós podemos conversar um pouquinho sobre a paciência, sobre a conquista dessa virtude, desse sentimento tão sublime de alguém que nunca enche o seu balão. Ela consegue se colocar no lugar do outro e compreender as demandas, as necessidades e principalmente em que degrau o outro está. Vamos raciocinar numa professora do primeiro ano, bastante amorosa, que está ensinando uma criança a escrever, está alfabetizando essa criança. E aí, todas as vezes que a criança vai escrever ou vai tentar ler, ela erra constantemente. Às vezes, ela vai ter que tentar escrever uma palavra 10 vezes para sair corretamente. Será que essa professora, ela sente raiva, irritação? Ou será que ela vai sentindo um grande amor de vendo passo a passo esse aluno ir se desenvolvendo até que depois de muito esforço saiu aquela escrita perfeita? Que professora tem sido nós diante das provas da vida para alfabetizar aqueles que nos cercam no exercício do amor? Que professora tem sido cada um de nós nessa autoalfabetização do Evangelho Divino, da gente para com a gente mesmo? Nós temos sido aquele exemplo de professora carinhosa, amorosa, afetiva, que vai corrigindo com prudência, com amor? Ou nós temos sido aquela professora totalmente impaciente, agressiva e que reclama o tempo inteiro e que chega em casa estressada perante as dificuldades do outro? Como tem sido a gente com a gente mesmo e como tem sido nós com os outros? Quando eu vivencio a paciência,
não há esse cansaço do coração, porque o exercício do amor sincero, como nos coloca Emmanuel, não cansa o coração. E eu não levo nada para o lado pessoal. E eu só conquisto isso quando eu tenho paciência. Não há como amar sem desenvolver a paciência, porque senão eu sempre estarei irritado, contrariado e um dia eu vou explodir e vai ser muito difícil. Um dia eu vou deixar sair de dentro de mim toda essa pressão. E um dia eu vou, ao fazer isso, eu vou causar danos em muita gente. E ainda vou convencer que o problema é do outro. Ainda vou convencer o outro de que toda essa explosão quem causou foi ele, mas a pressão interna é minha. Não vale a pena a gente desenvolver uma forma de nunca mais cair nessas situações da intolerância e da impaciência? Não vale a pena a gente se estruturar e buscar um caminho e se desenvolver de tal maneira que, independente do que aconteça, nós continuemos a agir com amor, felizes e sem estabelecer tantas pressões e cobranças interiores? Quantos de nós não vivenciam julgos extremamente pesados da autocobrança, de uma perfeição, de uma conduta perfeita, exagerada? Quantos de nós não vivenciamos essa pressão enorme de que precisamos acertar tudo o tempo todo? Jesus, ele nos mostra que é possível. E nós vamos conseguir isso por meio da paciência. E aí fica a pergunta então, como desenvolver esse recurso que vai nos trazer tanta paz? Porque a paciência, como nós já sabemos, é a ciência da paz. Como desenvolver esse recurso que vai tirar de nós qualquer pressão? Bem, nós, para desenvolver esse recurso da paciência, nós precisamos começar primeiro a perceber quem somos. E como é que a gente vai ter esse contato com aquilo que realmente somos, com a pressão que vai dentro de nós? Nas mínimas situações do dia a dia, além de controlar o comportamento, porque isso é muito importante. Nós não estamos dizendo aqui que agora nós podemos agir de qualquer jeito, que enquanto eu não tiver paciência, eu tenho que ser coerente com o que sinto e vou agir de qualquer jeito, em hipótese nenhuma. Essa atitude comportamental da tolerância é um primeiro passo, mas ele é fundamental. O problema é que nós achamos que já tolero, então já sinto paciência. Nada disso. Já tolero, então o serviço já está pronto. Também não. A tolerância é só um passo. É só aquele passo para eu continuar a caminhada na conquista dessa paz. Então eu vou controlar as minhas atitudes, eu vou ter esse controle emocional, eu não vou agredir o outro por palavras e por atos, porém, nós vamos fazer mais uma ação. Nós vamos olhar para dentro de nós e nessas pequenas coisas do dia a dia, nós vamos ver se nós estamos sentindo irritação, raiva ou qualquer incômodo. Se, ao fazer o que eu estou fazendo, eu sentir qualquer incômodo, esse é o próximo passo que eu preciso estar atento. Significa que é necessário eu fazer um novo trabalho. Eu ainda não tenho a paciência dentro de mim. Então, a proposta inicial é que eu esteja atento àquilo que sinto quando faço. E eu preciso avaliar isso em tudo.
até mesmo na hora de lavar uma louça, varrer uma casa, conversar com alguém, fazer uma atividade, dirigir um carro, o que é que eu estou estabelecendo de emoções e sentimentos dentro de mim? Essa conexão constante daquilo que sinto quando faço, que vai permitir eu conhecer quais pressões eu estou elaborando dentro de mim. Agora pensemos, há quantas décadas nós já não estamos enchendo o nosso copo com essas gotas da irritação? Há quantos séculos, há quantas encarnações, há quantos milênios? E é isso que vai acontecendo. Nós estamos desatentos às emoções e sentimentos que estruturamos, até que sim, num determinado dia, uma simples gota de algo banal transborda o copo. Uma simples gota de algo extremamente simples, como um filho esquecer uma janela aberta que deveria fechar, ou um companheiro esquecer de lavar um copo que ficou na pia. Uma simples ação, aquela última gota, ela faz com que a nossa bexiga estoure, porque a pressão já era demasiadamente grande. Então, esse contato diário e constante com aquilo que nós sentimos vai começar a nos fortalecer para que a gente possa sanitizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Ao contactar aquilo que vai dentro de nós, a gente pode ir para um próximo passo, que é como evitar que essas pressões vão se acumulando, como evitar que esses sentimentos doentes vão se impregnando e se ajuntando dentro de nós. O primeiro passo é conversar. Conversar com as pessoas que nos rodeiam, mas não aquela conversa e aquele diálogo violento da acusação. É a conversa humilde onde eu falo daquilo que sinto. Esse diálogo não violento, ele se estabelece com 3 passos bastante simples. Primeiro, eu apresento a situação. Segundo, eu conto o que senti com aquela situação e só depois vem o meu pedido diante do outro. Essas expressões daquilo que vão dentro de mim no diálogo com o outro é uma ferramenta muito útil para ir abaixando essa pressão, mas eu não posso acusar. Por exemplo, olha, meu filho, você tem deixado copos espalhados por toda a casa. É um fato. Não estou acusando. Livre de vibrações difíceis, eu estou apresentando o fato. Segundo, isso, meu filho, tem me trazido muita contrariedade, porque eu gosto muito de ver a casa limpa. É algo que eu tenho comigo. Apresentei a minha demanda, a minha necessidade, apresentei quem eu sou e disse o que eu sinto perante aquela situação. E aí sim, depois vem o pedido. Gostaria de pedir que você não mais fizesse isso, porque isso me incomoda muito. Assim eu dou a oportunidade para o outro também conhecer aquilo que sinto, quem eu sou. Mas normalmente a gente vai falar o seguinte: olha o que você está fazendo, você é um irresponsável, você é um desorganizado, você não presta, enfim, nós passamos a agredir todo mundo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a evangelização do nosso espírito, ela não perpassa pela mudança do outro. A evangelização do nosso espírito é a mudança de nós mesmos. Nunca vai ser o caminho acusar o outro. Logicamente que é necessário fazer aqui uma grande diferença, como nos coloca o Livro dos Espíritos,
daqueles indivíduos nessa encarnação que estão sob a nossa tutela. Os filhos, que cabe a nós educá-los. Aí é uma outra tarefa. É nosso dever promover essa transformação deles. Mas no dia a dia, com todas as demais pessoas da nossa convivência, não é tarefa nossa transformar ninguém. Nós precisamos transformar a nós mesmos. Então, esse recurso do diálogo, no qual eu apresento de maneira serena o fato, na sequência aquilo que sinto e o que sou, inclusive com as minhas deficiências. Olha, eu ainda não tenho condições de lidar com isso, está muito difícil para mim. E por seguinte o pedido, muda tudo, porque eu passo a assumir a responsabilidade daquilo que sou e até quanto eu consigo lidar, ao invés de ficar jogando pedra nos outros. E ao externar isso, eu tomo consciência ainda mais profunda daquilo que sou. Isso vai evitando a estruturação de novas pressões dentro de mim. Essa é uma ferramenta simples, mas que vai nos ajudando a estabelecer a paciência dentro de nós. Por isso que o Evangelho nos coloca para a gente agradecer essas pessoas difíceis que estão ao nosso lado e para a gente entender, como meu filho leu no início, na passagem, que é uma grande caridade nós termos a oportunidade de exercer a paciência. É uma caridade com a gente, porque ao ter pessoas com atitudes desafiadoras do nosso lado, Jesus está nos dando a oportunidade para que eu possa treinar, desenvolver e estruturar a paciência em mim. Como é que eu vou construir algo se eu não puder praticar? Com isso, todos nós estamos recheados de oportunidades abençoadas para que a gente possa construir a bênção, a virtude da paciência em nós. Tudo que nós formos fazer a partir de hoje, estejamos atentos para o autocontrole emocional, para o comportamento da tolerância e estejamos ainda mais atentos àquilo que sentimos. Nós não podemos perder esse contato. À noite, naquele momento, devemos escolher algum horário para que a gente possa avaliar todas essas nossas atitudes, quais sentimentos estavam vinculados ao que eu fiz quando fiz, naquele momento que fiz. E aí eu vou começar a potencializar o meu autoconhecimento e a tomar contato realmente com aquilo que sou. Por fim, o recurso mais importante de todos para que a gente estruture a paciência é a prece, é a oração. Eu percebi aquilo que sinto quando faço. Para evitar que aquela situação gere uma explosão futura, eu conversei de maneira não violenta com aquele que me cerca, expressando o fato, expressando as minhas limitações e aquilo que sinto diante daquele fato, e na sequência fazendo um pedido amoroso, livre de qualquer acusação. E eu, comigo mesmo, vou fazer uma prece. Não uma prece formal, mas eu vou ligar meu sentimento, meu pensamento à espiritualidade superior e vou começar a pedir ajuda. Jesus, me ajuda. Eu estou sentindo muita irritação, eu estou sentindo muita raiva. Por favor, dê-me forças para que eu consiga superar isso, passar por cima do meu orgulho, do meu interesse próprio,
dessa necessidade de que tudo seja do meu jeito. Dê-me forças para que eu não leve tanto as coisas para o lado pessoal. Eu vou passar a fazer isso mentalmente o tempo todo. Cada momento que eu perceber uma irritação, eu já vou me conectar e vou pedir ajuda. Quando eu estruturar esse programa de trabalho todos os dias, nós vamos estar treinando para conquistar a virtude da paciência. Amado Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na terra. Te agradecemos, doce amigo, por nos orientar em cada instante do caminho a seguir. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos destes de reencontrarmos corações que tantas vezes precisávamos amar. Te agradecemos, ó Jesus, pelos corações amigos que nos fortalecem e que nos ajudam a caminhar. Amado Mestre, te rogamos por toda a terra. Senhor, a dor campeia por toda a terra, por tantos corações que nesses instantes se acham desesperados. Por eles te rogamos, Senhor, para que teu coração infinito de amor possa derramar-se por sobre a terra, dando a esperança, confortando a todos aqueles que se acham em sofrimento, nos hospitais, nos leitos de dor. Te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que, esquecidos de si mesmos, buscam levar o consolo, levar o auxílio a todos nós que nos achamos na terra nesses momentos de pandemia e dor. Se conosco, amado amigo, auxilia-nos, no entanto, a estarmos contigo. Que assim seja. Que assim seja.